Oi, eu sou a Fabiane Madeira e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que tem deixado alguns gestores bastante receosos: a inteligência artificial. Nós vamos relacionar esse assunto com a reputação, já que tecnologia e inteligência artificial trazem desafios extras para o gerenciamento desse ativo tão importante para as empresas. Segurança de dados, manipulações, deepfakes, decisões enviesadas são apenas alguns dos perigos que a inteligência artificial pode trazer no momento de tomada de decisão das empresas. Para falar desse assunto fundamental, eu converso com o Rafael Martins, CEO do Share, professor e mentor e colunista de tecnologia da Band RS. Então, Rafa, obrigada por estar aqui com a gente, né? Sei que tu vem aí de uma agenda bem forte de eventos internacionais, né? Onde tu sorveu aí de muitas informações e tendências, né? Então, queria já, assim, começar de bate-pronto, né? Te perguntando, assim, entre tantos impactos que a inteligência artificial pode trazer para uma empresa, né? Sejam eles negativos ou positivos, quando a gente pensa na reputação, o que vem à tua cabeça, assim, o que tu gostaria de destacar que tu acha interessante? Primeiro, obrigado pelo convite aqui, é um prazer estar com vocês, parabéns pelo projeto também. Eu acho que a inteligência artificial ela trouxe várias novas ferramentas para as pessoas, mas como disse o Brad Smith, que é o presidente da Microsoft, em um desses eventos que eu fui, ela está criando não só uma nova ferramenta, mas um novo setor da economia, né? Então, novas empresas, novos cargos, novas formas de pensar e fazer. Então, acho que a gente está vivendo eu estou chamando de segunda temporada da transformação digital. Né? Agora com inteligência artificial, né? Então, eu acho que para as empresas é um desafio implementar, né? Acho que elas já estão num nível de consciência de entender que precisam, mas ainda não sabem exatamente como utilizar. O que eu venho vendo muito é a utilização em coisas básicas, assim, de redes sociais, de criar texto, imagens, vídeos, mas isso pode mudar a empresa como um todo, né? E eu acho que aí também está a preocupação da própria empresa, que é como vamos trabalhar com isso, desde o ponto de vista de, bom, eu posso deixar a operação mais enxuta, né? Só que será que aí eu vou ter que demitir muitas pessoas? E como é que fica a visão, né, do mercado para com a empresa, né? Automatizar muita coisa. Então, acho que essa questão da automatização mesmo é um risco para a gente viu aí várias empresas que acabaram automatizando muita coisa e tornou a própria empresa muito automatizada, né? Sim, ela E perde um pouco, né, o vínculo com as o pessoas, vínculo, assim, né? Então, exato. acho que existe hoje muito forte essa discussão, né, do que não vai ser substituído por inteligência artificial, o que vai, né? Mas eu acho que a questão as nossas questões humanas dificilmente serão, né? A questão da percepção que a gente Sim, tem, e né? principalmente para tomada de decisão, né, Super. Rafa? Porque se tu, claro, as tomadas de decisão estão cada vez mais embasadas em dados, né? Sim. Isso é um fato, mas ao mesmo tempo elas não podem ser enviesadas, né, pela inteligência ou por essas tecnologias, né? Porque Até porque tem uma coisa que sempre ajudou os negócios a dar esse upside, assim, que é a intuição, né? E exato, a inteligência artificial, ela ainda não consegue ter intuição, né? Então, pega uma empresa, né? experiência, O né? dono lá já trabalha há tanto tempo naquele setor, conhece tão bem as pessoas, quais são as motivações delas para comprar, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco das duas coisas, né? Então, um pouco do que tu gosta de comer e um pouco de salada, né? Sim, Então, boa. então eu acho que a inteligência artificial, ela traz isso, né? Ela traz a possibilidade da empresa não só ser mais eficiente operacionalmente, mas também ganhar mais dinheiro, né? Acho que isso é uma Sim, coisa que eu venho falando muito, que é tu tentar olhar para a inteligência artificial como algo que vai te ajudar a ganhar mais dinheiro, né? escalar, né? Escalar, atender melhor os clientes. Acho que a gente tem um ponto aí da reputação que a inteligência artificial está trazendo muito forte, que é a possibilidade de hiperpersonalização, né? Da relação das pessoas com as marcas, né? Então, eu vi em muitas palestras dessas que eu assisti nesses eventos, vários CEOs de grandes empresas e grupos falando que estão botando muito investimento para personalizar essa relação das pessoas com a marca, né? Para que quanto mais dados tu me der, melhor eu consigo gerar uma experiência melhor, né, tua com a marca. E aí talvez você está disposta a gastar mais dinheiro comigo, Sim, né? Então acho que isso também, né? A gente viveu aí os últimos 2 anos
uma visão muito grande das empresas de escalarem o negócio, só que a escala, ela faz com que tu não consiga atender as pessoas mais individualmente, assim, Exatamente. né? E as pessoas querem isso, né? Querem, Elas não querem só uma relação transacional, é. né? Elas querem cada vez mais relações quase humanas, né? É, Com as até marcas. porque hoje, né, assim, a gente, diferente de muitos anos atrás, a gente tem a opção de compra de qualquer coisa praticamente, né? Exato. Quer comprar um celular, tem 30 marcas de celular. Tu quer ir num Aqui fora, restaurante, enfim. então assim, o que de fato vai fazer tu querer aquela marca, né? O vínculo que tu tem com essa marca, né? Exato. Ele não pode ser só um vínculo comercial. Eu acho que isso também fala muito sobre essa questão da reputação, né? Não, é o cerne do que a gente busca quando trabalha uma gestão de reputação, né? Sim. É que a gente tenha vínculos que saiam apenas do preço, da facilidade, né? Então, realmente, tu precisa ter uma entrega muito consistente, esse é o ponto 1, e depois tu começa a criar outros tipos de relação com o teu cliente, né? E daí a gente fala muito do cliente, mas tem também o colaborador, tem Claro. também o fornecedor, né? Tem todas esses outros públicos também que a gente precisa estar atento, porque tem que ter coerência e consistência, Sim. né? No discurso e na prática. A gente tem uma plataforma de assinatura, né, que é o Clube Share. E o que eu falo para a equipe é justamente isso que tu acabou de falar, assim, eu falo, quando a pessoa assina, ela tem um vínculo com a gente, que é o vínculo da assinatura mensal. Nosso trabalho a partir de agora é criar outros vínculos. Outros vínculos. Porque se o vínculo for só assinatura, é muito fácil ela cortar esse vínculo. Exato. É um só, né, para cortar. Exato. Mas se ela tem outros, ela já vai pensar mais, né? Será que, pô, não, tem esse vínculo, eu gosto do jeito que eles atendem, eu gosto, né, da comunicação deles, então ter outros vínculos, né? Então, cria um senso de comunidade, né? E o Clube Share é muito isso, né? Sim, a gente tenta, né? Não, mas estão num ótimo caminho, porque tem muito disso, né? A gente se sente pertencente, então acho que isso é importante. E mesmo quem não é, tem um carinho. Sim. Né? Então isso é muito legal da marca. Mas tu tocou num assunto rapidamente ali, Rafa, que para mim faz muito sentido e é uma das questões cruciais quando a gente fala de inteligência artificial e a relação com a reputação da marca, que é o uso dos dados, né? A gente cada vez cede mais os nossos dados, as empresas cada vez sabem mais sobre a gente, e qual é o limite ético, né, os desafios éticos que a gente tem em relação a isso quando está tratando de inteligência artificial e de tecnologia. Eu costumo dizer que tudo isso é muito novo, né? Então, assim, a gente não tem nem regulamentação ainda sobre isso. Sim. Não tem leis, né? Então, eu digo que a tecnologia, ela vem sem bula, né? Só quer usar, mas não tem as contraindicações. Vai errando e usando. Tu vai usando e vai vendo depois os efeitos, né, que tem. E eu acho que até do ponto de vista de regulamentação mesmo, que eu acho que é transversal a tudo isso que a gente está falando, conforme for regulado, tu vai poder utilizar de uma forma ou de outra. Né? Então a inteligência artificial, ela consegue reproduzir coisas fielmente, né? Então, por exemplo, eu fui num desses eventos e tinha lá uma imagem do Van Gogh e eu estava conversando com ele. Sim. Né? Então, assim, qual é o limite disso, né? O uso até da própria imagem da pessoa depois que ela morreu, né? Por exemplo, a gente teve aí, né? Da Elis Regina, né? Que houve toda uma discussão, mas a discussão, ela vai muito para esse lugar também de pode ou não pode, é certo ou é errado, né? E eu acho que a questão ética, ela também é algo que não é bem claro para as pessoas, né? O que é. Até porque a minha ética é baseada em alguns preceitos, a tua é baseada em outros, né? A gente não tem uma régua. Então acho que as pessoas muitas vezes se pegam pensando, isso é certo ou errado, né? Eu deveria estar fazendo isso ou não, né? Então acho que esse é um ponto muito importante, a gente viu não só nessa relação das empresas, mas pega as eleições mesmo, né? Que muitas vezes se usa a tecnologia da forma errada, né? Porque não existe, de novo, essa regulamentação, não existe leis, né? Que falem o que pode e o que não pode. E quando essas leis se põem para discussão, também existe toda uma discussão acalorada, né? Porque tudo é polarizado. Tudo é polarizado, né? exato. Então, a gente hoje começou a ver que os próprios algoritmos, né, das redes sociais entenderam que para gerar engajamento das pessoas tem que fomentar essa polarização. Entregar, né? Quando teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, eu comecei a fazer alguns textos, né, sobre o dia a dia das enchentes e tal. E os posts que mais davam engajamento
era quando tinha polarização política. Exato. Então as pessoas entravam lá nos comentários, falavam, mas o presidente tal faz isso, não, mas o outro presidente também não sei o quê. E toda vez que eu entrava tinha muitos comentários. Sim. E aí eu vi que, nossa, eu nunca tive tanto engajamento, mas por causa disso, né? Sim. O que é ruim também, né? O que é ruim, claro. E eu acho que os próprios algoritmos precisam de regulamentação. Porque tu não tá fomentando a discussão, né? Essa é a questão. Reflexão, né? Exato. É a discussão pela discussão. É a discussão pela discussão, porque exatamente. Porque tu não tá aberto a entender o meu ponto. Exato. Né? Tu quer reforçar o teu, o meu, né? Exato. E os algoritmos, eles acabam te dando conteúdo para reforçar o teu ponto, né? E por isso que é tão importante, Rafa, a gente, quando fala da empresa, né, quando a gente traz para a empresa, e a gente, claro, teria aí um mundo de outras avaliações para fazer, a gente trabalhar muito com a coerência, com os propósitos e valores, né, da empresa, né, porque é isso que baliza muito essa relação, né, então acaba sendo o ponto de partida, né, então quando a gente fala de reputação, a gente traz muito isso. Então, quais são os meus valores e os meus propósitos? E daí, a partir dali, a gente consegue traçar as estratégias mais corretas, assim. Inclusive, sobre isso, queria te fazer uma pergunta, né? Aproveitar que estamos com uma especialista aqui. Tu acha que a questão geracional também é um desafio para a empresa, assim? Porque hoje a gente vive uma época que a gente tem, talvez, uma das únicas, que a gente tem muitas gerações trabalhando juntas, né? Desde quem está começando a quem já está mais tempo na empresa. Então, acho que esse é um desafio também para a reputação da empresa, assim, porque cada um valoriza coisas diferentes, né? Sem dúvida, esse eu brinco sempre que é mais uma camada de dificuldade para um processo que é eterno na empresa, né? Então, assim, quando a gente fala de reputação e gestão de reputação, ele vai tendo ciclos. E agora com essas gerações todas convivendo e todas com poder de compra e poder de decisão, fica mais difícil ainda. Eu sempre comparei reputação com imagem, uma fotografia, e reputação, um filme. Várias fotografias que a pessoa vai formando uma imagem, né, com movimento na cabeça dela. Hoje, principalmente quando a gente pensa na geração Z, que é uma das mais desafiadoras para as marcas, a gente está falando já em seriado. Né? Então, cada temporada precisa ter a sua coerência e contar a sua história. Né? Então, só o filme não basta mais. Então, cada capítulo, né, ou cada episódio dessa série tem que ter sua coerência, sua consistência e a temporada também. Então, muda um pouco a percepção de como resolver isso. E daí, a gente vai tendo de novo, voltamos para aquele assunto que tu estava falando antes, da personalização para cada pessoa, para cada mensagem, enfim, que a tecnologia pode nos ajudar muito. Ela não resolve, mas ela nos ajuda bastante. Legal.